Olá, hoje o Senhor me deu uma palavra sobre promessa e cumprimento de promessa. E eu já percebi nesses meus anos de vida que Deus ele sempre cumpre o que Ele promete. Mas fora isso, Ele também sempre se lembra do desejo do nosso coração. Nós sabemos que está escrito na palavra de Deus o seguinte: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e o mais vos será acrescentado. O Senhor Jesus, Ele falou por diversas vezes que o Senhor, Ele sabe do que nós precisamos, Ele sabe do que nós queremos, Ele é nosso Pai. Um pai ama, pelo menos a maioria dos pais amam, né? Entre a promessa e o cumprimento da promessa sempre existe um tempo de preparação. Nós nos lembramos que Davi foi ungido e esperou. E José teve sonhos e esperou. Eu não sei como Deus falou com você, mas eu sei que existe sim um tempo de preparação, de maturação, um tempo de espera. Se nós pararmos para pensar sobre José tinha 17 anos quando sonhou com os feixes e com os astros, com as estrelas. Isso está lá em Gênesis 37, 2. Depois ele foi vendido como escravo e depois de servir a Potifar ele acabou preso por causa da falsa acusação da esposa dele. Depois teve a idade, chegou o tempo do cumprimento da promessa. Quando José interpretou o sonho do faraó e se tornou governador do Egito. Ele tinha 30 anos de idade, isso está lá em Gênesis 41, 46. Ou seja, do momento dos sonhos até se tornar governador, se passaram cerca de 13 anos. Quando Davi foi ungido por Samuel em Belém, ele era só um jovem pastor. Isso está lá em 1 Samuel 16. A Bíblia ela não diz exatamente a idade que Davi tinha nesse momento, mas ela dá uma referência mais para frente para a gente. Quando Davi começou a reinar, isso está lá em 2 Samuel 5, 4, está registrado que Davi tinha 30 anos de idade. Ele reinou 40 anos, 7 anos e meio em Hebrom, que era Judá, né? Que foi por onde ele começou a reinar, e depois 33 anos em Jerusalém, sobre todo o Israel. 1 Samuel 16, Samuel unge Davi, enquanto ele era só um pastor de ovelhas. A idade provável dele era entre 15 e 17 anos. Isso é uma idade deduzida, mas provavelmente essa era a idade. A gente vê lá em 1 Samuel 16, 17, que Davi, o tempo foi passando, ele foi chamado para trocar a harpa, para acalmar o rei Saul e derrotar Golias. Nesse momento ele se tornou conhecido em todo Israel e começou a ganhar prestígio. Depois houve a inveja de Saul e a perseguição de Saul, isso está lá em 1 Samuel 18, 26, que é quando Saul começa a perseguir Davi, e Davi vive como um fugitivo em desertos, cavernas, e ele foi até parar na terra dos filisteus fugindo de Saul. E nesse momento, nesse período, Davi ele começa a formar o seu grupo de guerreiros. Depois lá em 1 Samuel 31, Saul morre, né, em batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. E em 2 Samuel 2, 1 ao 4, o povo de Judá ele unge Davi a rei em Hebrom. Ele estava então com 30 anos de idade. Como eu disse anteriormente, ele reinou 7 anos e meio sobre Judá. Depois lá em 2 Samuel 5, do 1 ao 5, todas as demais tribos reconhecem ele como rei. Ele passa a reinar em Jerusalém por 33 anos. Então nós temos que a unção foi ali dos 15 aos 17 anos. Ele reinou em Hebrom 30 anos, cerca de 13 a 15 anos. Foi o tempo de espera entre a promessa, a unção ali de Davi e o cumprimento, o trono. Por que eu falei tudo isso? Eu falei tudo isso porque hoje eu busquei do Senhor uma palavra. Eu acredito que essa palavra deve ser direcionada para alguém específico ou para alguns em específico, não importa. Eu falei pro meu primo hoje, meu primo estava hospitalizado, eu falei para ele, o Senhor ele tem um tempo para tudo, ele não perde um segundo sequer de experiência nas nossas vidas para nos ensinar algo. Mas o Senhor ele não perde de vista, ele não esquece, como nós acabamos esquecendo as palavras que nós damos, né? Acabamos não cumprindo às vezes. Quando eu falo nós, eu não estou querendo mandar recado para alguém, eu estou dizendo que isso acontece com o ser humano, mas Deus é Deus. Deus ele não é igual aos homens. Então eu gostaria de falar para vocês que o Senhor ele não se esquece de nenhum de vocês. Ele não se esquece daquilo que ele prometeu para vocês, daquilo que ele deixou convicto dentro de vocês. Na palavra de Deus está escrito que se a mãe se esquecesse de um filho, e olha que eu acredito que isso não é possível, Deus ele jamais esqueceria de vocês. Então eu gostaria que vocês primeiro se lembrassem em buscar o reino de Deus e sua justiça, para que tudo mais vos seja acrescentado, e vocês não saiam debaixo
das mãos do Senhor, debaixo das promessas do Senhor. Oração, jejum, leitura da palavra, tudo isso fortalece. Nós estamos vivendo os momentos finais da história humana, conforme a Bíblia nos demonstra. Nós temos aí, fazendo uma leitura profunda da Bíblia, fazendo um estudo profundo da Bíblia, das Escrituras, nós vemos que nós estamos realmente às portas daquilo tudo que Deus disse que seria o cumprimento do tempo do fim. Mesmo assim, nós estamos nesse mundo. Um mundo maligno, um mundo que jaz no maligno, como o Senhor Jesus mesmo disse. Um mundo que é voltado para a idolatria, corrupção, pornografia, adultério, mentiras, enganos, homicídios, coisas ruins, guerras, rumores de guerras, notícias ruins em todos os meios, em todas as mídias sociais. Eu pergunto para vocês, nós devemos olhar para onde? Nós devemos olhar para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. Nós devemos procurar andar com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E nós temos também que ter certeza absoluta de que o Senhor, Ele não esquece de nós. Nós temos que repetir para nós todos os dias: Deus é nosso Pai e Ele nos ama. E tudo terminará bem. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, o trabalho de vocês, a saúde de vocês e todas as outras áreas que eu desconheço, mas que eu sei que o Espírito Santo conhece e que Ele sabe que vocês precisam. Deus abençoe.